Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu digo participam porque, se quem nos ouve ficar até o fim, enviar mensagem após a gravação, enviar mensagem para o canal, seja perguntando, seja contribuindo com algum acréscimo, seja contestando e criticando. E mais ainda, se quem nos ouve compartilhar com terceiros, a plataforma que divulga o nosso canal passa a exibir mais esse canal. Então, passemos ao nosso estudo de hoje, aguardando que vocês permaneçam depois da gravação, porque também pretendemos ser um grupo de convivência informal com a liberdade não gravada, com a liberdade de quem não está sendo exposto ao mundo pela internet. Então, estamos hoje nos debruçando mais uma vez sobre o livro de Gênesis. E por isso, retomamos aqui um estudo que nós tivemos no dia 17 de dezembro de 1922. Estamos voltando ao tema, o livro de Gênesis, abordado como um tema de estudo, porque existe uma demanda sobre a relação de continuidade ou sobre uma possível ruptura entre o Novo e o Antigo Testamento. E, embora já tenhamos feito um estudo sobre isso, especificamente sobre o Antigo e Novo Testamento, e ainda na época que não gravávamos, mas temos voltado e temos repetido esse estudo sobre o Antigo e o Novo Testamento, já gravado, que está no canal, à disposição de qualquer pessoa que entre no canal. O canal é IB do C, né? E nós fizemos também um estudo sobre o livro de Gênesis e o que é que o livro de Gênesis tem a ver com a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. É porque é lá que está a promessa messiânica. É lá que está a descrição do cumprimento da promessa messiânica, como veremos a pouco, né? A seguir. E também porque é lá que está uma completude do cristianismo. Mas é Antigo Testamento, é judaísmo, e aí é que está. Se Antigo e Novo Testamento tem uma relação de continuidade, embora também tenha descontinuidade, mas se existe essa continuidade, e achamos que existe, então o judaísmo é a raiz do cristianismo. E Paulo fala disso com uma metáfora sobre um encaixe de uma árvore no tronco de outra. Mas, então, o motivo pelo qual voltamos ao estudo do livro de Gênesis. Que, além de tudo, eu acabei de dizer, um livro completo, porque na conceituação, ou na concepção do que seja religião, de um sociólogo da religião, Thomas Oddie, num livro Sociologia da Religião, difícil de conseguir, porque é esgotado, e dificilmente a gente encontra na internet, onde tem essas estantes virtuais e outros comércios de livros usados, como é o caso da que eu citei há pouco, eu não quero nem citar de novo para não fazer comercial. Mas uma obra que diz, essa sociologia das religiões, que religião tem 3 coisas para ser religião. Tem que ter transcendência, tem que ter totalidade, tem que ter radicalidade. E diz isso porque entende que a religião é uma busca de superação da finitude. Seja a finitude no que concerne ao período de vida limitado da vida biológica, a gente vai morrer, sabe que vai morrer, e a superação dessa finitude guarda uma enorme relação com a religiosidade e com as religiões, seja a finitude física, quem está aqui agora não pode estar fazendo outra coisa,
eu não posso estar ao mesmo tempo brincando com meus netos fazendo essa live, ou estudando outra matéria e fazendo essa live. Então, e várias outras considerações a respeito da finitude fazem parte do pensamento do Thomas Udi. Então, é preciso ter transcendência, é preciso ter radicalidade, não confundir com radicalismo. Radicalismo é extremismo, né? Radicalidade é a causa primeira, a fonte primeira das explicações. Então, o Gênesis tem isso, porque diz, no princípio que o Deus dos céus e a terra começa do começo, vamos dizer assim. Né? Vamos nos permitir usar essa redundância de dizer que o Gênesis começa do começo. Então, tem radicalidade e tem totalidade, porque tem uma cosmogonia, que é uma explicação do cosmos, da natureza, física e dos fenômenos biológicos da vida e da vida espiritual. Né? Natureza, física e vida dizem respeito à vida natural, aos fenômenos naturais, mas também tem a dimensão espiritual. Então, é uma obra completa. Inclusive, considerando que se religião são essas três coisas, o Thomas Udi diz que até onde não há Deus, até em pensamentos e doutrinas que recusam a ideia de Deus, você pode encontrar religião. É o que o Raymond Aron, que é um sociólogo francês, chama de religião civil, que é religião sem Deus, que tem essas três coisas. Ou religião política, ou religião secular. Né? Mas não vamos falar aqui dessas religiões, vamos falar aqui somente do cristianismo, ao abordarmos o livro de Gênesis. Então, quando abordamos qualquer obra, é conveniente e oportuno que consideremos autor, lugar e época. Quando a gente fala em autor, tratando-se de um texto bíblico, existe a consideração de que toda a Bíblia é inspirada. Portanto, para nós que nos colocamos como crentes, o autor é o Espírito Santo. Mas isso é um autor mediato. E existe um autor imediato. Aquele que foi instrumento do Espírito Santo. Instrumento é uma expressão usada, mas que merece alguns reparos. Porque o Espírito Santo não faz ninguém de cavalo. Cavalo é uma expressão usada na magia. Na magia, as entidades incorporam as pessoas e dominam as pessoas. O Espírito Santo dá livre-arbítrio, não domina ninguém. Ele usa instrumento de quem quer servi-lo. Ele usa como instrumento quem quer servir, quem busca servir. E dá liberdade para que aqueles que querem servi-lo o façam ao seu modo, desde que não se afastem da sua orientação. Então, quando falamos em autor, consideramos estilo, e o estilo é importante numa interpretação. E consideramos as circunstâncias vividas pelo autor. Por isso, a época entra na análise junto com o autor. Porque aí tem a chamada interpretação histórica, tem a chamada interpretação cultural, porque o autor fala desde um momento histórico, desde um lugar onde existe uma cultura. E as circunstâncias são muito fortes. A interpretação histórica pode ter um papel muito relevante, muito saliente, como veremos a seguir. Então, quem é o autor? Há uma discussão sobre isso, como uma discussão sobre tudo, né? Não só na Bíblia, mas se você pegar qualquer livro de história secular, seja do livro de história do colégio do menino, seja de uma obra importante de historiadores, ou um livro de direito, ou um livro de filosofia, ou um livro de sociologia, tudo que tiver ali dá lugar a uma discussão. Né? Não existe matéria pacífica, ou não vamos dizer que não existe, mas
que o campo dos propósitos, das declarações, das interpretações, das compreensões pacíficas e indiscutíveis é um campo muito restrito. É claro que ninguém discute a cor de uma parede. A gente olha, se a parede é branca, tudo bem, todo mundo concorda. Né? Mas isso é uma afirmação concernente a um fato singular. E isso não tem interpretação. A parede é branca. E qual é a interpretação disso? Tem uma, só que ela é branca. Então, onde não há interpretação, é mais fácil você conseguir, e acontece com maior frequência, você obter uma declaração pacífica. Pacífica no sentido de indiscutível. Né? Mas, quando se trate de um conjunto de observações, estabelecendo relações entre elas, aí é mais difícil encontrar unanimidade na interpretação. Né? Se você olha para uma nuvem e não apenas vê que ali tem uma nuvem, mas se você acha que aquela nuvem é o prenúncio de uma chuva, e se você estabelece um período de tempo para que aquela chuva se precipite, então você está juntando três coisas, a nuvem, a chuva e o momento da chuva, aí vai haver divergência. Você diz, olha, aquela nuvem vai dar uma chuva já, já. Aí alguém diz, não, aquilo ali só vai chover mais tarde. Ou não, aquilo ali não dá chuva, não. Aquilo ali passa. Né? Então, o autor, Moisés, nós que aceitamos a Bíblia como revelação, portanto, como inspirada, dizemos que é Moisés, sim, porque está dito que é e a tradição diz que é. A tradição, sim. Aí você fala em tradição, é só a escritura, só a escritura, nos 5 pontos dos reformadores, ou também a tradição? Sim e não. É só a escritura no que diz respeito ao plano de salvação, a soteriologia. É só a escritura no que diz respeito ao conteúdo doutrinário da Bíblia. Agora, a tradição tem o seu espaço desde que não contrarie a doutrina e o conteúdo soteriológico, conteúdo salvífico. Então, eu tenho repetido em outros estudos que nós oramos de olho fechado e isso é tradição, isso não é bíblico. As nossas igrejas fazem casamento. Ai, crente faz casamento? Faz. Está na Bíblia? Não. Não tem nenhum profeta fazendo casamento. Não tem nenhum apóstolo fazendo casamento. Cristo não fez nenhum casamento. Então, quem é que fazia? Mas tinha casamento? Tinha. Tinha como o que hoje nós chamamos de ato civil. Se juntavam as testemunhas e faziam um acerto ali entre os pais ou entre os nubentes, como houve entre Ruth e Boaz, na presença de testemunhas num lugar público, numa porta da cidade, né, da muralha da cidade, estava casado. Mas ali não tinha presença de profeta, nem de sacerdote. Não tem nenhum levita, nenhum sacerdote fazendo casamento. Né? E também, e aí é mais complicado, porque era uma prática pagã. Aí vamos chamar de sacerdotes do paganismo, faziam um casamento, abençoavam casamentos e tal, né? Mas entrou como tradição, o Natal não é bíblico, mas entrou e a gente não deixa de comemorar o Natal, né? Porque uma tradição que não contraria o texto bíblico não tem necessariamente que ser repudiada. Né? Bom, então, a tradição diz que foi Moisés. E por que brigam em torno disso? Porque dizem, não, tem estilos diferentes. Tem parte do Gênesis que é escrita em prosa, tem parte que é poema. Mas eu não vejo poema no Gênesis. Não vê no Gênesis, nem vê nos livros classificados como poéticos. Você não vê poema no livro de Jó, você não vê poema no livro de Eclesiastes, você não vê poema no livro de Provérbios, porque o poema hebraico não era rimado. Era por antítese ou por paralelos. Os versos traçavam paralelos entre ideias ou informações.
E também não vê por causa de tradução em cima de tradução. Ainda que fosse com rima e métrica, ritmo e número de sílabas para cada verso, você não ia perceber isso, porque do grego, do hebraico para o grego, e do grego para o latim, e do latim para o português, às vezes passando pelo inglês, como é o caso da Bíblia do Rei Jaime, né? Essa rima e essa métrica teria se perdido completamente, né? Mas ficando o conteúdo, e o conteúdo poético permanece. Então, você tem trechos poéticos e trechos que são verdadeiramente prosa. Mas o que importa é que a gente examine o gênero literário. E quando a gente diz gênero literário, a gente quer saber a forma como o autor imediato se expressa. E Moisés não poderia se expressar em prosa e também em verso? Poderia. Então, isso tem prosa e verso, isso não afasta a autoria de Moisés. Mas o estilo mesmo, uma mesma prosa pode ter estilos diferentes, né? E conforme a situação. Quando eu escrevi trabalhos acadêmicos, escrevi uma dissertação de mestrado, escrevi uma tese para o doutorado, escrevi artigo para revistas universitárias, escrevi livros para o meio universitário, eu usava um estilo. Quando eu passei a escrever artigo para jornal, ou blog, ou jornal online, que me dava um espaço, tinha um jornal que me dava 2.000 caracteres, o espaço 2.000 caracteres, contando também os espaços. E tinha outro que me dava 3.000, outros 2. Então, eu tinha que fazer um texto praticamente telegráfico. Era ponto, ponto e ponto, fazia um período curto, largava um ponto e outro período curto, não fazia orações coordenadas por subordinação ou pelo uso de conectivos, né? Eu apenas colocava os períodos lado a lado, o que as pessoas até diziam que era um estilo moderno, e tem a ver mesmo com o estilo moderno, usar mais ponto do que vírgula, né? Mas o propósito não era esse. O propósito era resumir, meter um conteúdo dentro de um espaço pequeno. Então, em momentos diferentes, com objetivos diferentes, o mesmo autor pode usar estilo diferente, né? Não significa... E as circunstâncias de Moisés mudaram? Mudaram, sim, né? Houve circunstância em que ele acaba com um enorme peso de atender às demandas dos conflitos de uma população de mais de 1 milhão de pessoas, né, andando pelo deserto. E houve um momento que ele, atendendo à orientação do sogro, designou líderes de 100, líderes de 100 e de 1.000 e tal, e ficou com um tempo mais disponível. Então, isso pode ter alterado o estilo, né? E houve momentos em que ele teve conflitos muito exacerbados com o povo que ele estava libertando. E eu estava sendo instrumento de Deus para libertar. E exatamente esse ânimo de mágoa e ressentimento com relação àquele povo que se voltou contra ele, e que se voltou contra o próprio Deus. Então, esse povo que antes tivéssemos ficado no Egito, você nos trouxe aqui para morrer de fome ou de sede e tal. Isso pode alterar também o estilo. Então, o autor, vamos dizer que é Moisés mesmo, né? no nosso entendimento, né? E então, sendo Moisés, como acreditamos que é, o que é que isso nos diz? Bom, primeiro que quem é a pessoa do autor é um homem que a Bíblia diz que foi iniciado em toda a ciência do Egito. Porque foi criado como filho da princesa lá do palácio do faraó, e era um homem erudito. E uma coisa é um estilo e a maneira de dizer de quem tem erudição. Outra coisa é o estilo e a maneira de dizer, falando ou escrevendo, de uma pessoa simples. Então, uma coisa é ler Moisés, outra coisa é ler João ou Pedro, que são de épocas diferentes, de circunstâncias diferentes, mas também são homens diferentes. Pedro e João causaram admiração no Sinédrio por serem homens indoutos
portanto, não eram eruditos, não eram cultos, e falarem tão bem. Mas não falavam como Moisés. Né? Falavam como uma pessoa indouta, para usar a expressão bíblica, inspirada, que sabia explanar ou expor teses por inspiração. Mas certamente a forma dessa explanação não era a mesma de um erudito, como Moisés, ou como Paulo, que também era erudito, ou como Salomão. Né? Então, o autor era um homem erudito, criado no meio palaciano do Egito, que era o maior centro cultural da época. Né? E que fugiu, portanto, era um homem que tinha cometido um crime, matou alguém para defender uma pessoa do seu povo. Era um homem que não quis, que deixou de ser da família real para ser de um povo oprimido. E passou 40 anos no exílio e volta recebendo ordem de Deus para ser instrumento de Deus, para tirar o povo dele do cativeiro. Né? E que habitou na terra de Midian, portanto, habitou numa região desértica, criando caprinos para o sogro. Né? Então, isso é o que a Bíblia nos diz da pessoa do autor do Gênesis. O lugar e a época onde foi que Moisés escreveu isso, no deserto. Moisés não escreveu isso em Midian, nos 40 anos de exílio em Midian. Nem no palácio, nos 40 anos em que viveu no palácio. A vida de Moisés tem 3 etapas de 40 anos. 40 anos no palácio do faraó, 40 anos no exílio e 40 anos liderando o povo hebreu, retirado do cativeiro e a caminho da terra prometida. E foi na terceira etapa de 40 anos que ele escreve o Gênesis. Bem, o lugar e a época. O lugar foi o deserto. Foi ao longo da caminhada. Muita coisa do Deuteronômio foi escrito já praticamente com a terra prometida ao alcance da vista. E depois já de algumas batalhas contra alguns povos, além de também ter sido depois de muitos sinais prodigiosos, depois de passar o Mar Vermelho, depois do maná, depois das codornizes, depois de tirar água de pedra, e inclusive de sinais também muito severos, como a terra engolir pessoas e tal. Então, o lugar foi esse, a época foi essa, a época do Êxodo. O Gênesis foi escrito durante o Êxodo. Não foi escrito na Terra Prometida, onde Moisés nem chegou a entrar. Nem foi escrito no Egito, nem foi escrito no exílio em Midian, na terra de Midian. Mas que época é essa do Êxodo? Os autores que pretendem ser mais exatos dizem que foi 1440 anos antes de Cristo. Outros falam de uma aproximação de 1500 anos antes de Cristo. Portanto, há um pouco mais de 2500 anos do nosso tempo, dos nossos dias. E do que isso significa? Significa que, nessa época, algumas normas do Gênesis, ditadas para quem? Porque outro ponto de uma interpretação é quem está falando? Já vimos, Moisés. Onde está falando? Vimos, durante o Êxodo no deserto. Para quem está falando? Para o povo hebreu. Para o povo hebreu. E o que ele diz? Quem está falando? Em que lugar e época? Para quem e qual é o conteúdo? Aí nós temos 2 conteúdos. De um modo geral, o Gênesis é classificado como um dos livros do Pentateuco, dos 5 livros que são encartados no começo da Bíblia e que são considerados os livros da lei, porque tem um conteúdo normativo. Embora nenhum livro seja só o que a sua classificação indica. Nenhum livro da lei seja só da lei. Tem um conteúdo histórico também.
O livro de Êxodo tem um enorme conteúdo histórico. O próprio Gênesis tem um conteúdo histórico. A história das pragas do Egito é um conteúdo histórico. Mas, primariamente, ou essencialmente, fundamentalmente, é um livro da lei. Portanto, normativo. E que normatividade é essa? É uma normatividade de duas vertentes. Tem uma vertente que trata das relações entre Criador e criatura, entre Deus e os homens, que muitos teólogos chamam essas relações de relações verticais. Mas trata também das relações horizontais, que são as relações entre os homens. E por que tem essas duas vertentes? Tem uma relação, tem um conteúdo pertinente às relações verticais, porque Moisés, entre outras coisas, era profeta. Profeta é uma palavra que muitos traduzem como porta-voz. Ele era um porta-voz do Criador. E o Criador dizia, olha, como é que vocês têm que se relacionar comigo? E ele dava um recado. Né? Agora, também tinha relacionamento horizontal na normatividade expressa por Moisés. E por que tinha isso? Por dois motivos. Primeiro, porque as relações horizontais repercutem ou sofrem a repercussão das relações, do modo como nos conduzimos nas relações verticais. Quem obedece a Deus se comporta de um jeito nas relações entre os homens. Quem não tem essa preocupação pode se comportar de outro jeito no relacionamento humano. Mas também tem outro motivo. Né? Por que Moisés faria isso? Porque Moisés, além de ser um profeta, também era um líder político. Era um líder, se você não quiser usar o adjetivo político, eu acho pertinente usar. Liderava um povo. Mas era um povo que não tinha uma organização política. Não existia um Estado de Israel. Existia um povo que tinha passado 400 anos ou 430 anos sendo escravizado e estava numa caminhada, numa marcha, num êxodo pelo deserto. Mas que, ao longo dessa caminhada, havia relações entre esse povo. Havia relação de compra e venda, havia casamento, havia conflito, havia de tudo. E é necessário que exista uma normatividade das relações sociais. Então, Moisés também definiu as relações sociais. Estabeleceu normas, e o que ele dizia tinha que ter força de lei, porque ele estava liderando esse povo. Então você tem um conteúdo pertinente às relações verticais e outro conteúdo pertinente às relações horizontais. E a Bíblia tem isso em outros livros também. Né? E isso fica muito claro que tem livro que é praticamente para isso. Quando a gente lê o livro de Provérbios, ele praticamente trata das relações horizontais. Então, é o grande centro de Provérbios e de Eclesiastes são relações horizontais. Né? Quando Salomão diz que você não seja fiador, isso não tem nada a ver com as relações verticais. Você não ofende a Deus se você afiançar um compromisso financeiro de alguém. Né? Agora, além disso, nós podemos fazer a distinção entre os conteúdos de Moisés, como o conteúdo normativo, quando ele diz coisas que se pode e deve fazer, e quando ele trata de outras coisas, como, por exemplo, quando ele narra a libertação propriamente do povo na interação que ele tem com o faraó. A história das pragas não é um conteúdo normativo, embora possa se fazer uma ilação, uma interpretação e tirar alguma orientação normativa dali, mas aquilo é uma narrativa, aquilo, eu não vou nem usar a palavra narrativa, embora ela esteja certa, porque hoje estão usando narrativa com outro sentido. Né? Hoje a imprensa está usando narrativa para falar de versão, e eu não quero dizer que seja uma versão. Então, eu vou chamar de relato, né? Uma espécie de relatório. Ele faz um relato da luta com o faraó, contando a história das pragas. Então, é um conteúdo de natureza típica de um relato. Ele fez um relato. Ah, mas tem, sim, tem. Tem
também um conteúdo factual e tem também um conteúdo simbólico. Se você não acha que seja uma alegoria a história das pragas, e muitos pensam assim, mas vamos considerar que seja um relato histórico. Então, é só isso? As pragas foram apenas fatos? Ou também tem um simbolismo? Aí muitas vezes se diz que tem um simbolismo, sim, porque cada uma daquelas pragas estava ligada a uma divindade do Egito. A praga de mosca, a praga de rã, a praga do Nilo. Mosca, rã, Nilo eram divindades no panteão politeísta do Egito. Quando o Senhor faz uma praga de mosca, uma praga de gafanhoto, ele está dizendo, olha, eu posso mais do que os deuses de vocês. Os deuses que vocês cultuam, eu posso usar contra vocês. Então, tem um sentido simbólico. Mosca tem um sentido simbólico, rã tem um sentido simbólico e tal. Então, você tem conteúdos factuais, você tem conteúdos simbólicos. E se tem conteúdos simbólicos, não vamos fechar inteiramente a porta para alegorias. Ah, mas duvidar da Bíblia? Não. Quem diz que é alegoria não está duvidando. O próprio Cristo fez alguns discursos dizendo isso aqui é uma parábola. E ninguém acha que Cristo estava falando de coisas que não têm valor. Que uma parábola não tem valor. Uma vez uma pessoa me disse que uma parábola não tem conteúdo doutrinário, não tem valor doutrinário. Está enganado. Parábola tem valor doutrinário, sim. Então, a alegoria, que é uma parábola maior e mais complexa, mesmo sendo alegoria, se está na Bíblia, tem valor doutrinário. Né? Porque mesmo os conteúdos históricos, os conteúdos poéticos, tem algum sentido doutrinário. Seja um sentido doutrinário para as relações verticais, seja para as relações horizontais. Né? Então, estamos vendo depois de examinarmos época, lugar, autor, circunstância, estamos vendo conteúdo. E um significado do momento, vimos que um povo que estava há 430 anos no cativeiro no Egito, e durante esse tempo todo teve um silêncio profético. Só vai aparecer Moisés como profeta depois de todo esse tempo. E esse povo certamente tinha se contaminado com o Egito. Contaminação cultural. Quando eles fazem bezerro de ouro e cultuam outros deuses ao longo do êxodo, da marcha pelo deserto, eles fazem isso porque eles traziam uma influência do panteão politeísta do Egito. Então, a circunstância envolvia esse aspecto. Né? E a cultura de um povo é levada em consideração por Deus quando estabelece norma para esse povo. E nós vemos lá, deixa-me pescar aqui qual é a referência bíblica, nós vemos que o próprio Jesus, né, fez uma referência à relação entre a norma dada em respeito à cultura. Quando diz, lá em Mateus 19:8, falando sobre casamento, Jesus disse-lhe ele, Jesus, abrindo aspas, abro aspas, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, que eu tinha posto em negrito aqui no texto, por causa da dureza dos vossos corações, quer dizer, levando em conta a cultura e os costumes, né, os costumes da cultura, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar sua mulher, mas ao princípio não foi assim. Ou seja, no princípio era de um jeito. Mas em razão dos costumes veio uma tolerância. Então, a normatividade inspirada leva em consideração os costumes e a cultura. Se leva em consideração os costumes e a cultura para uma coisa séria, como é repudiar a mulher, certamente que leva em consideração os costumes na maneira de vestir. Jesus vestia vestido, que hoje seria um vestido de saia, da parte inferior do vestido de saia longa, né? E nós não vamos querer que se use isso nas nossas igrejas. Né? Então, por quê? Porque há uma acomodação
relativa, na medida em que não contrarie nenhum dispositivo da doutrina de salvação, na medida em que não interfira nas relações verticais, porque a cultura diz respeito às relações horizontais. Quando Jesus diz, por causa da dureza dos vossos corações, o Senhor permitiu repudiar a mulher, ele está falando de relações horizontais entre marido e mulher. Não tem dureza de coração que mude o plano das relações verticais. Não vamos admitir blasfêmia por causa de cultura. Não vamos admitir politeísmo e idolatria por causa de cultura. Mas as relações horizontais se acomodam, sim, até certo ponto, aos costumes, à cultura. Por isso eu falava um pouco sobre o fato de que hoje quem se converte não é repudiado pela sociedade, continua mantendo as relações sociais de antes da conversão e partilhando e compartilhando o mesmo ambiente social e a mesma cultura, e continua contaminado ou não se liberta da contaminação de uma cultura que tem muito de paganismo. Não é? Então, passemos aos conteúdos, não é? Num sentido mais específico. O que são os conteúdos do livro de Gênesis? Né? Você tem a cosmogonia, a origem do cosmos. E a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, isso para alguns é uma cosmogonia. Isso e alguns outros versículos que se seguem, né? Dizendo que Deus criou, separou as águas, criou a luz e tal. Cosmogonia, outros dizem cosmologia. Cosmologia, se considerarmos que é uma explicação racional, embora em linguagem simbólica, mas uma explicação sistemática. Então você diz, não é científica, porque a Bíblia não é livro científico, mas é uma cosmologia do logos, que logos é razão. Razão não é só método científico. Né? Mas também se diz cosmogonia, no sentido de dizer que não é uma linguagem científica, é uma linguagem simbólica, que admite figuras de linguagem, que admite interpretações não literais. Mas nem é preciso distinguir da cosmologia, do logos, da razão, para admitir linguagem simbólica e interpretação não literal. Porque a ciência também usa linguagem simbólica e interpretação não literal. Quando os físicos falam em teoria das cordas, em teoria do Big Bang, ou em teoria das bolhas, tudo isso é linguagem simbólica. Linguagem das bolhas não tem o sentido de fazer alusão à bolha como a gente entende, aquela bolha que o menino faz soprando uma solução de água com sabão. Não é aquilo. Quando fala em teoria das cordas, também não é uma corda do tipo que você usa para amarrar alguma coisa, né? Para amarrar um bode no tronco de uma árvore, vamos dizer assim. Então, é uma linguagem simbólica. Então, não é surpresa nenhuma que a Bíblia tenha linguagem simbólica, principalmente considerando que ela trata de fenômenos cuja explicação não dispunha ainda de um jargão da física, ou da química, ou da biologia. Do jargão que hoje dispõe. Jargão é um vocabulário que tem um sentido técnico diferente do que aquelas palavras têm na linguagem coloquial. Isso acontece em toda a área. Tem um jargão jurídico, as pessoas chamam até juridiquês. Tem um jargão da economia, que as pessoas chamam economês, como se fosse um dialeto diferente. Tem um jargão médico, e o jargão médico é cheio de sigla, né? Uma coisa é você falar em meieiro, ou meieira, no direito civil. Outra coisa é falar em meieiro na linguagem comercial. No direito civil, meieiros são cônjuges casados em regime de comunhão de bens. Na linguagem coloquial, não tem que ser casado para ser meieiro. Nem tem que ter regime de comunhão de bens. Você pode ser meieiro por outro motivo que não o regime de comunhão de bens.
Pode ser motivo de um pacto pertinente a uma outra situação, até específica. Você não é meieiro de tudo, mas você compra um comércio meio a meio com um sócio. Você é meieiro naquilo. No seu patrimônio privado, você não é meieiro de sócio. Né? Então, o jargão tem um sentido específico. Na medicina, no direito, na economia, na sociologia, em todo canto, inclusive em teologia. Então, a linguagem teológica, a linguagem bíblica, tem um sentido distinto. Então, quando a gente fala em metáforas, em hipérboles e outras figuras de linguagem, inclusive, quando a gente fala em parábolas, e num sentido mais amplo, né, em alegorias, então, não significa, e até quando a gente fala em mito. Mito não é só uma mentirinha. Né? Mito, no jargão da antropologia cultural, é uma espécie de parábola mais complexa. Uma espécie de... Difere da alegoria, porque a alegoria é usada especificamente naquelas figuras de linguagem que você usa animais. Por exemplo, aquele famosa obra do George Orwell, A Revolução dos Bichos, em que ele fala que os animais se revoltam numa fazenda e criam uma república e tal. A gente diz que aquilo é uma alegoria, porque lá ele usa animais para representar revolucionários ou para representar o povo. Os revolucionários eram representados pelos porcos na obra do George Orwell, uma pequena, grande obra. Mas isso é o que marca o sentido alegórico. Então você tem coisas, narrativas simbólicas que não necessariamente envolvam animais e que podem ser mitos. Agora, se você compreende que tem mito na Bíblia, você precisa distinguir o mito bíblico de outros mitos. Porque o mito bíblico seria inspirado por revelação. E aí tem um grande pensador que diz, olha, se você diz que Jesus é um mito, saiba que é um mito que difere de todos os outros mitos. Ou seja, ele desautoriza que esse exemplo seja mito, porque esse exemplo é histórico, não é mitológico. Né? Ele diz, os mitos tem o mito do bode expiatório, em muitas culturas, dezenas ou centenas de culturas, tem uma história que tem um bode expiatório. O bode expiatório é alguém que é sacrificado pela comunidade que reproduz esse mito. Ele diz, mas o Cristo é o único bode expiatório que é inocente. Nas centenas de mitos, o bode expiatório é culpado mesmo. E outras diferenças que ele faz. Então, mas tem conteúdo simbólico. Né? Bom, e aí surgem problemas. Porque, nesse sentido, voltando àquela discussão entre cosmologia e cosmogonia, se a descrição do princípio, se a gênese do cosmos, da natureza física e da vida, for simbólica, for uma linguagem simbólica, aí é preciso considerar, primeiro, qual seria a linguagem científica que poderia ser usada? Não existia linguagem científica. Segundo, e ainda que existisse, a quem Moisés poderia falar usando linguagem científica? Não existia quem fosse entender, porque não tinha linguagem científica. Né? O Egito devia ter uma linguagem própria da geometria e de outras coisas lá. Eles construíam pirâmides e outras coisas. Mas não tinha para os assuntos tratados no Gênesis, muito menos para a origem do universo. Né? E tinham também, mas em linguagem simbólica. E uma linguagem simbólica diferente. Então, tem uma discussão que eu fiz uma palestra há pouco tempo, eu chamei de conflito artificial entre a ciência e o cristianismo.
ou entre a ciência e a Bíblia. Por que artificial? Porque como é que a gente define o que seja uma matéria? Como é que a gente define o que seja física, ou biologia, ou história, ou economia? A gente define dizendo qual é a coisa que aquela matéria trata, que na linguagem da metodologia científica a gente chama de método, ou melhor, a gente chama de objeto. Qual é o objeto da economia? São as relações de troca, as relações de produção e troca. Aí você diz, qual é o objeto da pedagogia? São as relações de ensino e aprendizado. Então é a coisa que você estuda, coisa que define a matéria, a coisa e o método. Como é que você estuda isso? Como é que você estuda? Qual é o objeto da filosofia? O objeto da filosofia é o homem, o mundo, Deus e as relações do homem com o mundo e com Deus. Muito bem, então isso é tudo. Tudo é objeto da filosofia. Qual é o método? O método é o reflexivo. Diferente, digamos, da biologia, da física, da química, das chamadas ciências da natureza, que uma corrente empirista ou do racionalismo crítico vai dizer que o método é a experimentação, se é empirista puro, ou é a experimentação crítica, ou submetida à crítica. A filosofia não tem experimentação, a filosofia tem reflexão. Muito bem, e o que é a narrativa bíblica? Trata de quê? A semelhança da filosofia, a narrativa bíblica trata de Deus, do mundo no sentido físico, cosmos, universo, a matéria e a energia, do homem e da relação do homem com essas coisas. Da relação do homem com o Criador, no plano vertical, e da relação do homem com os seus semelhantes e com a natureza no plano horizontal. Bom, e como é que ela trata dessas coisas? Trata dessas coisas com uma linguagem simbólica. Não tem outra linguagem para tratar. E se trata dessas coisas, o que é que ela se propõe a responder? Qual é a demanda cognitiva, a demanda intelectual? Quais são as perguntas que a Bíblia pretende responder? Aquelas três coisas: transcendência, radicalidade e totalidade. Qual é a raiz de tudo? A radicalidade. Pergunta sobre a raiz de tudo, a origem de tudo. Transcendência, radicalidade e totalidade. Ela trata de tudo. Muito bem, trata de tudo. Mas como é que trata? Bom, aí podemos dizer que a pergunta que a Bíblia responde é: por que surgiu? Por que é assim? Por que o homem se separou do Criador? Por que o homem precisa de um Salvador? Por quê? E aí o conflito com a ciência é artificial, porque a ciência não trata de porquê. A ciência trata de como. Ah, e trata sim. Você disse que a maçã caiu na cabeça do Newton porque a gravidade puxou a maçã. Isso é um porquê imediato, não é radical, não vai à raiz. Muito bem, o centro da Terra puxou a maçã. Mas por que puxou? Aí eu já não sei. Eu sei que o nome disso é gravidade. Eu sei como é que a gravidade se comporta. Lá, acho que é a primeira lei de Newton, que diz que a matéria atrai matéria na razão direta de suas quantidades e na razão inversa do quadrado da distância. Ele está dizendo como a gravidade atua. Aí você pergunta, e por que a matéria atrai matéria? E por que essa atração é na razão inversa da distância? Da distância ao quadrado. E por que é na razão direta da quantidade de massa? Ele diz, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Né? A física não diz nem o que é a força. Eu tenho repetido em muitas lives que quando eu procurei
a ontologia, a essência, o ser da força, a coisa mais parecida que eu vi não diz nada. É um livro de física manual, que dizia que força é um conceito primitivo. Não está dizendo nada. Né? Então, a linguagem bíblica está aí. E atende à radicalidade e à totalidade, e isso está no Gênesis. E está no Gênesis a razão pela qual o homem precisa, o homem necessita de salvação e de salvador. E aí, está no Gênesis, que o homem foi criado. Não diz como. Portanto, não vamos brigar com evolucionistas que invocam a formação de peptídeos na atmosfera primitiva. Peptídeo é uma molécula, né, formada pelos elementos fundamentais da vida, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo. E esses elementos, nitrogênio, né, carbono, hidrogênio, nitrogênio, esses elementos são a base da vida. E esses elementos estão na Terra. E a Bíblia não ia falar em hidrogênio, carbono, oxigênio. Não sabia, ninguém ia entender isso. Né? Então a Bíblia diz que foi feito da Terra. E o evolucionista te diz que você juntou esses elementos numa atmosfera que supostamente teria a composição da atmosfera primitiva e jogou ali umas faíscas elétricas para simular raios, e esses átomos se juntaram formando moléculas que seriam a base de uma proteína, que várias delas juntas formariam uma proteína, que é a matéria orgânica, que depois formaria um ser unicelular. Muito bem. Se você não está preparado para discutir isso em termos de biologia molecular, você diz simplesmente, muito bem, isso é como, não é por quê. Por que essas coisas acontecem assim? E ele vai dar aquela explicação superficial da ciência, que é porque as leis da física, que estão subjacentes aos fenômenos químicos, fazem com que esses elementos se combinem nessas circunstâncias. E você diz, tudo bem. E por que essas leis da física existem? E por que elas existem de modo a permitir a formação da vida? E pode ir além, tudo bem. Então você formou peptídeos que formaram proteínas, e você disse que formaram seres unicelulares, mas você essa discussão não é bíblica, não atinge a crença, não atinge o cristianismo, porque o cristianismo não nega isso. Não diz que como foi. Diz sim, diz que Deus fez um boneco de barro e soprou no nariz. Não, espera aí. Boneco de barro e sopro no nariz é uma descrição simbólica da resposta que diz por quê. Porque Deus quis. O sopro de Deus foi a vontade de Deus. O boneco de barro são os elementos da natureza. Mas também não estou dizendo que é do jeito que os evolucionistas dizem. Isso aí dá uma boa briga, tem pessoas qualificadas para isso. Você teria que entrar, por exemplo, na teoria da complexidade irredutível, que bota uma pedra no sapato do evolucionismo, porque diz, olha, é a segunda lei da termodinâmica, lá da física, não é coisa de crente, não é coisa de ignorante. Está lá na segunda lei da termodinâmica, que diz que a matéria tende a um estado de menor energia. Seja a menor energia potencial, se você solta uma bola num lugar mais alto, ela desce para um lugar mais baixo. Seja para um nível de organização mais simples. Uma galinha morta na beira da estrada vai se decompor. Ou seja, aquela matéria complexa, pele, carne, osso, vai se decompor em matéria mais simples. Coração, pulmão, não sei o que, se desmancha, que é uma organização complexa. Depois o tecido se desmancha, o que é pele, o que é osso, se desmancha. E, por fim, as células se desmancham. E se tornam moléculas que são mais simples do que as células. Então,
A tendência é para baixo, não é para cima. Se você diz que tem uma evolução, essa evolução foi na contramão da segunda lei da termodinâmica. É claro que tem um debate sobre isso, as pessoas vão alegar outras razões, mas não é fácil e não resolve facilmente. O assunto não fica definido. Né? E você pode alegar várias outras coisas. Mas isso é um debate científico, não é debate religioso. A Bíblia não está dizendo que sim nem que não, ela está dizendo por quê. Como é que você contrariou a segunda lei da termodinâmica, que a natureza contrariou a segunda lei da termodinâmica? Como é que a natureza contrariou a complexidade redutiva? Complexidade redutiva é assim. Você tem uma coisa muito complexa, como é o processo de coagulação do sangue, que entram, parece-me que 16 elementos, a minha memória não está para dizer isso, porque estudei isso há 60 anos. Né? 60 anos atrás eu sabia dizer isso bem direitinho, e até alguns anos depois. Mas, se faltar um dos 16 elementos, a coagulação não funciona. Ou não coagula nunca, como é quando falta, parece que o fator 8, aí você tem uma doença genética em que o sangue, se tiver um ferimento, o ferimento não estanca, porque o sangue não coagula, porque quem tampona o sangramento de um vaso lesionado são coágulos que o organismo deposita ali na abertura do vaso. Então, o que é a complexidade redutiva? Se faltar um elemento, o sistema não funciona. Como é que você ia ter uma etapa mais simples do sangue, na escala evolutiva, como é que a etapa anterior era mais simples, sem os 16 elementos? Se faltasse qualquer um dos 16, não existiria sangue fisiologicamente funcional. Então, são discussões que, certamente, evolucionistas vão te dar respostas, mas você pode discutir, em termos científicos, se a resposta é válida. Mas não tem nada a ver com o cristianismo, não fere o cristianismo, qualquer que seja a posição que você adote. Mas tem quem alega que o evolucionismo desmente a Bíblia, alega porque não sabe o que diz. Né? Porque não sabe que a Bíblia não diz como. A Bíblia diz por quê. O evolucionismo não nega que ele aconteceu porque Deus quis. Você diz, tudo bem, aconteceu o evolucionismo. Mas por que aconteceu? Por causa das leis físico-químicas. Você diz, mas e por que tem essas leis? E por que essas leis são de modo tal que permitem o surgimento da vida? Né? Então, o Gênesis tem tudo isso. Né? Então, estamos já entrando no item 4 aqui, que é discutir o sentido alegórico e tal, e estamos virando, portanto, da página 3 para a página 4. Estou me referindo aqui para os que estão conosco há mais tempo e têm o texto. Né? E vamos dar continuidade no próximo domingo, a partir da página 4, quando aliás, já tratamos, já tínhamos antecipado aqui o diálogo sobre alegoria na página 4 e sobre linguagem mítica. Vamos continuar a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo da página 4, onde tem localização geográfica dos fatos narrados. Muito obrigado pelos que estiveram conosco até o fim. Lembrando que, se você gostou, dê o like, compartilhe e envie mensagens solicitando esclarecimento, formulando perguntas ou contrapondo alguma argumentação. E lembrando que, em seguida, suspenderemos a gravação para ter um diálogo mais à vontade, mas que as mensagens que forem enviadas para o canal fazem com que a plataforma divulgue mais o canal. Muito obrigado, e fica o convite para os que estão presentes permanecerem após a gravação, e para os que não permanecerão, que fiquem, que se façam presentes no próximo domingo. Obrigado e até breve.